Abra comigo a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo de número 12 e 13. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de número 12 e 13. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. E nós retornamos às nossas considerações neste grandioso livro das Escrituras, Eclesiastes. E nós lembramos que a sua premissa básica, o seu argumento básico sobre o qual ele sustenta todo o seu texto, está aqui nesse versículo 2. Sua premissa básica é esta: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É como se esse fosse o texto, de fato este é o texto dele, e o que vem depois é um desdobramento, uma explanação disso aí. Essa é uma declaração de uma convicção pessoal de Salomão. Ele chegou a essa convicção: tudo é vaidade. Quando se busca um bem sólido, uma paz de espírito, uma plenitude de existência, alegria, contentamento, felicidade permanentes, longe de Deus. Vaidade de vaidades. Tudo é insubstancial, tudo é fútil, tudo é transitório. Você retira Deus de cena e tudo na vida, na existência, na experiência humana é futilidade. Vaidade de vaidades, tudo é futilidade. Bem, assim entendendo essa sua premissa, Salomão agora, ele segue em frente para provar essa premissa. Não? E nós vimos em nosso último estudo, nossa última consideração, que Salomão ele passa então, a partir do versículo 3, a apresentar ao seu ouvinte, ao seu leitor, vários argumentos gerais, vários desafios. Ele fala sobre o engano de imaginar que a vida sem Deus ela se provará gratificante no final, no versículo 3. Está falando sobre o gosto amargo final de uma vida sem um relacionamento pessoal com o Criador e a tragédia disso. Ele fala sobre a incompreensão do sentido da vida por parte de alguém que descarta Deus de seu pensamento. Ele também compara a vida humana, nos próximos versículos, aos ciclos da natureza. Isto é, a vida humana sem Deus é um ciclo sem significado, irreal na verdade, sem propósito. Aqui estão, então, argumentos gerais, provando o ponto dele de que a vida sem Deus é vaidade. Ele traz esses desafios diante do ser humano, e ele fala como um ser humano aqui, sem Deus. Bem, estando então argumentado a partir de argumentos gerais, que tudo é vaidade em uma existência sem Deus, ele passa agora, a partir do versículo 12, a evidenciar a verdade dessas declarações gerais. Em outras palavras, ele passa agora a pontuar, ele passa agora a especificar, a exemplificar essa verdade em casos específicos. Ele passa a lidar com experiências particulares da vida humana. E ele lidará aqui com a busca do ser humano pelo conhecimento, isto é, uma busca pelo conhecimento sem Deus. Ele mostra a futilidade de tudo isso. Ele passa a partir do capítulo 2 também a lidar com a busca por prazeres intensos, como uma vereda para a felicidade e alegria. E ele afirma mais uma vez que mesmo isso é vaidade e futilidade. Assim, essa segunda metade do capítulo 1 e todo o capítulo de número 2, ele descreve os seus próprios experimentos particulares, pessoais com a vida, com a existência humana em todos os seus âmbitos, o conhecimento, os prazeres, a riqueza, a construção, etc, etc, etc. E aqui do versículos 12 e 18, nós temos então o seu primeiro experimento particular, pessoal, que é com o conhecimento, a busca pelo conhecimento e com o aprendizado. E nós iremos considerar esses versículos, então, diante de nós, nesses minutos que nos restam. Aqui está o primeiro argumento particular, o primeiro experimento de Salomão como um homem natural, tentando encontrar plenitude de vida na vida sem Deus, sem o Criador. Versículo de número 12, então. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Bem, Salomão irá falar sobre a conclusão que ele chegou, sobre a busca do conhecimento, não é?
sobre a busca pela aprendizagem. Mas ele inicia de uma maneira interessante no versículo 12, como que se apresentando novamente, não é? Mas ele já fez isso no versículo 1, ele diz: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E agora ele repete: eu, pregador, Eclesiastes, aquele que reúne, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Por que ele está dizendo isso novamente? Como se ele se apresentasse novamente. Bem, o que ele está fazendo aqui, antes de iniciar o seu primeiro argumento sobre busca por conhecimento e aprendizado como fim em si mesmo, para a felicidade, para a plenitude de vida, ao iniciar apresentando a si mesmo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ouça-me, me escute, veja as vantagens e as possibilidades que eu tive para realizar este experimento com conhecimento e aprendizagem. Assim, quando o ouvinte, o leitor, ele considera a posição e a qualidade de quem vai argumentar e falar aqui agora sobre a busca do conhecimento e do aprendizado, então ele é induzido a dar muito maior atenção e respeito às palavras de Salomão. Por quê? Porque ele diz: veja você que quer experimentar com a vida, buscar a felicidade, a plenitude de vida, no conhecimento, na erudição, na compreensão, no aprendizado, gastar anos de sua vida dedicada ao estudo da realidade, da natureza, do ser humano, da existência. Você quer buscar esta vereda como um caminho para a felicidade? Olhe para mim, olhe para mim. Eu fui rei, ele diz. Quem é você, em outras palavras, não é? Eu fui rei. Eu tive todas as oportunidades e vantagens imagináveis que uma pessoa pode ter para buscar o conhecimento, para adquirir conhecimento. Eu fui rei, ou seja, eu me encontrei com muitas pessoas eminentes do mundo. Eu me encontrei com grandes intelectos do mundo, com reis, com rainhas que vinham ao meu reino. Eu fui rei. Eu não era uma pessoa plebeia que não tinha acesso aos grandes sábios deste mundo. Eu encontrei esses homens e conversei com eles. Eu tive acesso a livros, aos melhores livros, a bons professores, a bons tutores. Eu tive acesso a líderes mundiais e pensadores. Eu, como rei, realizei intercâmbios. Eu tinha também dinheiro e riqueza para realizar experimentos. Eu tinha a capacidade de ter o conhecimento e o dinheiro, o recurso para produzir essas coisas, realizá-los, construir grandes coisas. Muita gente poderia desejar, eu não só desejei, como eu realizei coisas e experimentos de todos os tipos e tamanhos e valores. Eu tive poder e eu tive também prestígio para atrair pessoas. Assim ele começa, antes de argumentar sobre o conhecimento, dizer: eu, o pregador, fui rei. E veja, ele diz mais: eu fui rei sobre Israel, em Israel. Eu fui não só um rei no mundo, como de uma civilização como Egito ou Babilônia, uma grande civilização, mas eu fui rei em Israel. Eu fui rei sobre o povo de Deus. Eu fui rei sobre esta nação na face da terra que recebeu a lei de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Eu fui rei sobre um povo amado pelo Criador, para quem o Criador se revelou. Quando todas as nações vizinhas, lembre-se, admiravam Israel como um povo sábio, um povo entendido. Israel, que no período de Salomão brilhava entre as nações, não é? Israel, ele nos diz: fui rei sobre Israel. Agora observe, em Jerusalém. Jerusalém, meus amigos, que na época de Salomão se sobressaía a Atenas e a todas as capitais mundiais. Atenas ainda estava longe do seu período de ouro clássico, não é? 400 a.C. Aqui está ele reinando sobre a cidade de Jerusalém, que pela riqueza e o conhecimento de Salomão, aquela cidade ela foi transformada em um centro de estudo e conhecimento. Um ponto de encontro de homens cultos em Israel. Para Jerusalém se dirigiam as maiores mentes daquela sociedade. Ali estavam os escribas e sacerdotes mais educados na lei, mais refinados, melhor treinados. Tudo isso reunido, observe você, na vida e na experiência, na pessoa de um homem. Tudo isso, então, torna os argumentos da sua experiência em busca, o seu experimento, melhor dizendo, em busca de conhecimento, de aprendizagem, muito mais confiável e inegável, não é?
E é isso que ele está fazendo aqui no versículo 12, antes de iniciar o primeiro argumento de seu experimento. Ele apresenta as suas credenciais, assim por dizer, e a sua experiência para mostrar o peso dela e o peso de suas conclusões. E além disso, é claro, você se recorda que além de tudo isso que ele era, foi e teve, ele foi um homem iluminado por Deus, que recebeu de Deus um conhecimento que nenhum outro homem recebeu. Assim, quando Salomão diz, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, então ele está dizendo, atente para o que eu estou dizendo, você que deseja felicidade, plenitude de vida, propósito de vida, em viver em busca de conhecimento e aprendizagem. Então, tendo dito isso, ele inicia seu argumento sobre a vaidade do conhecimento e aprendizagem sem Deus, como enfia em si mesmo. Versículo 13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Não é interessante, meus queridos amigos? Ele diz, eu apliquei o meu coração. Em outras palavras, o propósito dele, ao se dedicar ao estudo, foi um propósito sério. O propósito dele não era aquele propósito de estudar só para passar no vestibular, no concurso e esquecer tudo depois, não. Ele aplicou o coração. Ele tinha um propósito sério, determinado e fixo de compreender de fato as coisas. E alcançar, veja você, a certeza das coisas que ele estudava. Tocar, assim por dizer, na essência da realidade. E essa é uma aplicação muito dedicada. É uma aplicação que suporta os desafios do aprendizado, não é? Que vai em frente, que continua. O seu coração estava nisso. Não é a mera curiosidade intelectual, havia uma busca da alma nisso. Ele diz sobre a maneira como ele aplicou então o seu coração. Observe, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Ele aplicou essa vontade, o seu coração, a esquadrinhar. Esquadrinhar vem de esquadro, não é? Você sabe que o esquadro é a regra do marceneiro, do pedreiro. Você já viu? Parece um L, não é? É uma regra precisa, que é utilizada para medidas precisas, sobretudo de ângulos. Assim, ele está nos dizendo que quando ele estudou as coisas, ele buscou fazer isso com grande precisão, buscando a medida exata, ou seja, um estudo natural, não é? Ele é um cientista, ele é um filósofo natural. Para informar-me, ele diz, esquadrinhar e informar-me. Isso aqui, informar-me, fala sobre a sua pesquisa. Ele tomou nota, ele comparou as coisas, ele começou a buscar informação sobre o que acontecia debaixo do céu. Porque o ser humano é assim, porque ele age assim, porque a natureza é assim, porque as coisas se comportam assim. E mais do que isso, apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me, observe, com sabedoria de tudo. Em outras palavras, com sabedoria. Ele leu os seus livros com um juízo crítico. Ele não apenas leu, maravilhoso, muito bom, aceito, abraço isso aqui, aprendi, vou para o próximo livro. Não. Ele lia um livro como um leitor inteligente. Ele observava a realidade como um observador inteligente. Ele ouvia o aprendizado que lhe era trazido como alguém que tinha um senso crítico, que passava através e observava e entendia aquilo que estava sendo dito. E assim ele está nos informando o seu método aqui, a sua técnica e o seu instrumental humano. Esquadrinhar, informar-se e com um juízo crítico, com sabedoria. Não apenas receber, mas filtrar, entender. E lembre-se disso, que além das suas habilidades humanas, natural, ele recebeu grande sabedoria de Deus, não foi para fazer isso. Ele era o mais sábio de todos os homens, nos diz 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 31, ouça essas palavras. E era ele, Salomão, ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etan, Ezraíta, e Remã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Líderes mundiais vinham do mundo inteiro ouvir e aprender com a sabedoria de Salomão. E para além disso, ele recebeu grande conhecimento e ele desenvolveu, ele ampliou seus dons. E ele usou a sabedoria recebida de Deus para conhecer ainda mais. E assim, ele diz que ele colocou esses seus olhos, essa sua mente, essa sua sensibilidade como um farol para observar, para lançar luz, porque os olhos são a janela da alma, não é?
para entrar, para adquirir, absorver conhecimento, não sobre uma ou duas coisas, uma matéria, um assunto ou dois, mas de tudo quanto sucede debaixo do sol. Do céu, perdão, que é uma declaração similar a tudo que sucede debaixo do sol, não é na experiência humana somente, sem Deus. Tudo que sucede debaixo do sol. Todas as obras de Deus aqui neste mundo e todas as obras realizadas pelos homens debaixo do sol na criação. As obras da natureza, ele buscou conhecer a causa, os efeitos, as propriedades, as operações. Ele procurou conhecer as propriedades disso, não é? De que isso é feito, como divide-se as coisas, qual é a tabela periódica desses elementos, de que são formadas, qual é a base de tudo isso aí, há um átomo por trás disso aí, como elas funcionam, porque é assim, nós já vimos, não é conhecimento que ele tem, ele já mencionou um pouquinho disso aí lá nos versículos 5 ao versículo de número 7, não é? A sua compreensão sobre os ciclos dos ventos, sobre a água, não é? A chuva, o sol. Ele observou todas as coisas na natureza, e ele observou também o comportamento humano, a mente humana, e como o ser humano forma as suas culturas. Isso que ele quer dizer, tudo que há debaixo do céu, as diretrizes do ser humano, suas diretrizes domésticas, suas diretrizes públicas e a alma do humano em todas as suas capacidades, aspirações e inclinações, tudo que existe debaixo do céu. Esse homem era um cientista natural, ele era um historiador, ele era um botânico, ele era um psicólogo, ele era um filósofo, ele observou, ele colocou a sua mente, seu compasso, a sua régua para medir, para observar, para pesar e entender com seu instrumental o que é a vida. E ele chama tudo isso aí de uma enfadonha ocupação. Não é interessante isso? Observa o versículo do número 13 mais uma vez. Ele diz: e apliquei o meu coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Isso é muito interessante, essa enfadonha ocupação, esse trabalho duro, esse trabalho maçante que é a obtenção de conhecimento, que é a obtenção de aprendizado, essa enfadonha ocupação que Deus deu aos filhos dos homens. Ele deu aos filhos dos homens essa ocupação enfadonha, que é conhecer, como uma punição que ele infligiu sobre os homens por causa da desobediência de Adão e Eva, por causa da desobediência dos homens, por terem comido, veja você, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que no lugar de um conhecimento prazeroso, perfeito, que Deus tinha gratuitamente infundido em Adão e Eva antes da queda, perfeição, eles tinham, Adão e Eva, grande conhecimento. O que aconteceu então depois do pecado? Depois de estenderem a mão sobre aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, bem, ele agora deve laborar em muitas tentativas e erros para adquirir, veja você, um pequeno fragmento daquele conhecimento que ele tinha antes da queda. Oh, meus amigos, entenda o que ele está dizendo aqui. Esse conhecimento que o ser humano vai ter agora desde a queda no pecado, ele não será alcançado pelo homem, senão pelo suor do seu rosto e o suor do seu cérebro. O homem ele deveria agora cavar dolorosamente, trabalhar a terra dolorosamente para tirar dela, extrair dela o seu pão, não é? Como pão para o corpo, então agora o pão para a alma, que é o conhecimento, deve ser adquirido e comido com suor. Mas ambos, pão e conhecimento, teriam sido adquiridos por Adão e Eva, sem trabalho, se eles não tivessem pecados. E é isso que ele quer dizer aqui. Esta enfadonha ocupação de adquirir conhecimento, de compreender as coisas, deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar, se empregarem nesse estudo doloroso das coisas. Isso agora é o dever do ser humano e também a sua punição para castigar o homem, não é? Para castigá-lo por sua curiosidade pecaminosa no jardim do Éden.
querer conhecer como Deus, o bem e o mal. Busca pelo conhecimento é um trabalho enfadonho. E isso está agora sempre diante do ser humano para sua humilhação. O estudo sempre recordará ao homem que um dia ele pecou. Assim, meus queridos amigos, o exercício da aprendizagem, do estudo, sempre recordará ao ser humano isso, o seu pecado. Quando o ser humano estendeu a sua mão para desobedecer a Deus, em busca de um conhecimento, suposto conhecimento divino prometido por Satanás ao ser humano, imediatamente os seus olhos foram abertos, não é? Seus olhos foram abertos para ver e compreender. E o que foi que eles viram ao comerem a fruta do conhecimento do bem e do mal? Bem, eles viram a sua nudez, eles viram o seu vazio, a sua falta de méritos, eles viram o seu pecado. Esse foi o conhecimento que eles adquiriram. E imediatamente eles correram para se cobrir e fizeram para si, nos diz a Bíblia, aventais de folhas. Um puritano chamado Thomas Manton, ao falar sobre as roupas do homem, o seu avental de folhas, ao lidar com a questão do orgulho, da aparência, meu corpo, minha pele, meu cabelo, minhas axilas, minha roupa, minha moda, minha isso, meu aquilo, ao falar sobre a vaidade humana sobre a roupa, ele disse o seguinte, observe o que ele diz, porque isso tem relação com o que nós comentamos. Ele diz, ter orgulho de roupas é ter orgulho de nossa própria vergonha. Antes do pecado entrar no homem, esse não precisava de uma roupa. Veja bem, como o sol está adornado de luz, não precisa de enfeites e ornamentos. Assim, um homem na inocência era adornado com graça e não precisava de outro manto. Mas quando ele pecou, ele precisava de roupas. Então, aquele que se orgulha de suas roupas é apenas orgulhoso dos trapos com os quais suas feridas estão atadas. Roupas são um memorial que uma vez fomos desobedientes a Deus. Um ladrão, por acaso, deve se orgulhar de suas algemas? Ou um malfeitor de sua marca ou cicatriz em sua testa? Não é profundo e tremendo? Assim também é o conhecimento, queridos amigos. O mesmo pode ser dito. O aprendizado, todo o esforço para entender algo, compreender algo, toda a dificuldade para reter aquilo que nós aprendemos, é nada mais do que um memorial que um dia nós fomos desobedientes a Deus, dando ouvidos a Satanás em busca de um conhecimento divino. Assim, me orgulhar do intelecto, ser orgulhoso de diplomas, é algo patético, não é? Ser orgulhoso da sua erudição, terrível, não é? Sim, nós devemos adquirir conhecimento. Nos deu Deus a capacidade para isso, instrumental, na alma humana. Nós devemos buscar, estudar, compreender, nos dedicar, mas ter orgulho disso. Não é triste ver a vaidade dos homens orgulhosos no mundo caído, em sua erudição, em seu grande conhecimento, em seus PhDs, em seus isso e aquilo? Nada mais, se nós podemos parafrasear Thomas Manton, um memorial que uma vez nós somos desobedientes e que imensos memoriais não há ambulantes por aí, não é? Se promovendo na internet dia e noite. Orgulhar-se do seu conhecimento. Bem, queridos amigos, conhecimento adquirido, ou adquirir o conhecimento, o processo de adquiri-lo, como uma verdade, ou melhor, uma vereda, para a felicidade, para a plenitude, para a paz de espírito, está muito longe de satisfazer a alma humana, assim como aquele avental de folhas não poderia cobrir o ser humano. Ter o conhecimento como fim em si mesmo não pode satisfazer a alma humana. E é isso que ele está dizendo aqui nessas palavras de aplicação. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela nos exercitar. Então ele segue o seu argumento no versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis, em outras palavras, eu me surpreendi. Eis aí, veja que coisa, eu não esperava isso. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele observou
E quanto mais ele via, mais ele estudava, mais ele compreendia o que se sucede, o que acontece debaixo do céu, e as obras que os homens realizam debaixo do sol, mais ele via o que? Vaidade, futilidade, em todas as coisas. E isso, mais, além disso, lhe causava aflição de espírito. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Bem, ele já havia declarado que tudo é vaidade, não é? Versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas observe agora, ele adiciona uma frase, tudo é vaidade e aflição de espírito. Em outras palavras, além de ser fútil e vazio, tudo também é problemático. E estas coisas nos machucam. Aflição de espírito. Isto é, existe, meus amigos, tanto cuidado, nós colocamos tanto cuidado no planejamento de nossos negócios, de nossos objetivos mundanos, tanto trabalho árduo, às vezes perigoso, na execução desses planos e projetos e trabalhos, o que nós temos também tantas decepções que nós encontramos nessas coisas, tantos problemas, que nós podemos muito bem dizer sobre o nosso experimento, não é? Eu encontrei neles a aflição de espírito. E por aí se multiplicam os ditados, não é? Que corroboram com este sentimento. Por exemplo, ser mãe é maravilhoso, não é? Ser mãe é padecer no paraíso, mesmo as melhores coisas. Criar um filho, uma filha, desfrutar deles, não é maravilhoso? Mas é padecer no paraíso porque você está lidando com a alma de um ser humano decaído em pecados. Um estrangeiro veio ao Brasil e visitou o Brasil vindo de Portugal, primeira vez, e se encantou com o Brasil. E começou a explorar mais o Brasil e voltou para sua terra e depois escreveu dizendo assim: encontrei o paraíso no Brasil, mas um paraíso cheio de arame farpado. Assim, tanto cuidado no planejamento de nossos objetivos e negócios, tanto trabalho árduo, perigoso às vezes na execução deles, e tantos problemas, tantas decepções quando nós realizamos estas coisas. Assim, a visão e compreensão destas coisas, vê-las e compreendê-las, conhecimento adquirido, é vaidade e aflição de espírito para o observador crítico, quanto mais ele compreende a vida, quanto mais ele compreende o ser humano, quanto mais ele compreende as coisas, ele consegue ver a vaidade e a futilidade do esforço humano. E isso, para ele, que percebe e entende agora, é aflição de espírito. Quanto mais nós vemos do mundo e compreendemos o mundo com a razão natural, com Deus fora da equação, mais coisas nós vemos que nos deixam preocupados, não é verdade? O conhecimento, na verdade, o que faz o conhecimento? O conhecimento, ele expõe o ser humano. Ele expõe o ser humano a dificuldades inumeráveis e a infelicidade. Conhecer, aprender, expõe o ser humano a problemas e a infelicidade. É isso que ele quer dizer no versículo 18, fazendo uma ponte do 13, do 14 com 18. Porque na muita sabedoria humana, não é? Meramente humana, há muito enfado, cansaço. O que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Você já experimentou isso? De que maneira alguém que aumenta em conhecimento, estuda, aumenta em enfado e aumenta em dor? Bem, em parte, porque ele e ela têm que adquirir esse seu conhecimento com cansaço tremendo da mente e do corpo, investindo anos e anos de vida, não é? Isolando-se, muitas vezes. Em parte, porque conforme ela se dedica a estudar, a conhecer, a pessoa é enganada por falsas informações e erros de outros estudiosos. É aflição de espírito. E em parte porque, conforme a pessoa vai avançando, ela começa a ter mais dúvidas, se torna perplexo por muitas dúvidas das quais os homens ignorantes, livres do conhecimento e do estudo não têm, não é? Porque eles não sabem o que está acontecendo em volta deles. Eles não percebem o pão e o circo. Quanto mais ele compreende, observa, mais perplexo, mais triste, é doloroso. E em parte porque ele compreende e percebe ao conhecer as misérias e as dificuldades que o cercam e os problemas que virão em pouco tempo.
E também ele sente dor, perplexidade, porque ele percebe o quão ineficaz é o seu conhecimento, seu aprendizado, para remover essas perplexidades, esses problemas muitas vezes. Observe o versículo 14. Atentei, na minha busca por conhecimento, para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Mas qual a razão? Por quê? Ele conheceu tanto, ele percebeu tanto as coisas. E a razão ele nos diz no versículo seguinte: aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Em outras palavras, eu entendi, eu cheguei à base de tudo e compreendi que por mais que você conheça e compreenda o homem e a natureza, as mentes e as atitudes dos homens são tortas e perversas. Ele não pode ser transformado, ele não pode ser melhorado, ele não pode ser mudado pelo conhecimento e esforço humano. E não é isso que diz a Bíblia em tantos e tantos lugares. Em Gênesis capítulo 8, versículo de número 21, nós lemos que o Senhor, depois de muitos séculos com o homem, lidando com o homem, declarou essas palavras: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fez. Em outras palavras, ele está mostrando que a destruição não muda o ser humano. Ele volta a ser o que era. Está no coração. Jeremias 17, de número 9, diz que enganoso é o coração humano, do intelectual, do simples, de qualquer um. Quem pode conhecer e compreender? A aprendizagem não mudará o temperamento natural dos homens. A minha esperança está na ciência. A educação vai nos libertar. Quanto mais você aprende e é educado, mais você tem dor e aflição ao perceber que isso não muda o ser humano. Não é verdade? Nem toda filosofia política e governo e partido é capaz de restaurar a natureza corrupta do homem de volta à sua retidão primitiva lá em Adão. É impossível. E é isso que ele quer dizer, conforme ele foi conhecendo o ser humano, seus problemas, porque as coisas são tão desiguais, erradas, má. Ele disse: é isso, essa é a razão, essa é a razão. E ele percebeu que, embora adquiriu conhecimento, isso não transforma o ser humano, não renova por inteiro. Nós encontramos a insuficiência do conhecimento ao estudar nos outros e também em nós mesmos. Nós encontramos a insuficiência do conhecimento em mudar os outros e em mudar a nós mesmos. Você já percebeu? Você nunca consegue mudar uma outra pessoa. Nunca. Por mais que você ensine. Na verdade, você muda a si mesmo e os outros mudam em relação à nossa mudança. Nós vemos a incapacidade do conhecimento mudar os outros e a nós mesmos, reformar a nós mesmos. Observe a consciência, que órgão ou que faculdade grandiosa na alma humana. A consciência é o juiz de Deus dentro de nós. Mas esse juiz é um juiz sem um martelo, é um rei sem governo. Embora a consciência apite dentro de nós quanto ao conhecimento do bem e do mal que nós estamos a ponto de realizar ou realizamos, nos traz a culpa, liga o alarme da culpa, a consciência não tem poder de nos fazer parar, nem nos restaurar. Ela é um juiz que toma nota, não é? Você percebeu como é? O conhecimento, se a consciência não chega a isso, quanto menos o conhecimento. Todos os nossos planos, não é? Para sarar a humanidade, as desigualdades, a miséria, a corrupção, ficha limpa. Faz a ficha limpa agora, isso vai acabar com a corrupção. Vencemos, pessoal, ganhamos, finalmente. Conseguimos passar essa lei, aquela lei, derrubar isso, derrubar aquilo, derrubar fulano, derrubar Beltrano. Todos os nossos planos para sarar a humanidade, a desigualdade, a corrupção, é manco. É defeituoso por causa disso. Por causa disso. Aquilo que falta não se pode calcular. Ele diz. Como assim? Aquilo que falta não se pode pôr no papel e adicionar e calcular. O que falta no ser humano? Retidão. Domínio de si mesmo.
Aquilo que falta não se pode adicionar para calcular. Observe o raciocínio dele, queridos. Ele diz, no mesmo versículo: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, 14, e eis que tudo era vaidade e aflição, dor no coração. Por quê? Porque aquilo que é torto, ser humano, não se pode endireitar. Por quê? Porque aquilo que falta não se pode calcular. Não se pode calcular. Em outras palavras, o que falta no ser humano, que é retidão, que é domínio próprio, isso não pode ser adicionado nele e usado para melhorar o ser humano. Por quê? Porque não está lá. Não está lá. Deixe-me lhe dar um exemplo, talvez esteja confuso em sua mente. Pense sobre um grandioso ideal como o comunismo. O ideal comunista é grandioso, é de fato. É uma utopia, é claro, né? Algo que não irá acontecer, impossível, aqui na Terra. Mas é grandioso que todo mundo tem uma fatia do grande bolo e fatias iguais. Não é maravilhoso? E não hajam desigualdades? É maravilhosa essa ideia, não é? O socialismo, o comunismo, em sua raiz, a divisão dos bens, ninguém oprimindo ninguém, todos livres, todos tendo acesso a tudo, não é maravilhoso? Essa sociedade, essa comuna. Agora, isso é uma utopia, porque, bom, desenvolve-se uma teoria para melhorar o ser humano, progredir, progressismo, lembra? E as pessoas dizem, nós vamos conseguir através da política. A maneira é, tira o poder desse povo doente aí, burguês, capitalista, e dá para o povo que sofre, e vamos dividir esse bolo aí. Aí o que acontece? Eles se organizam, dão um golpe no Estado, com armas, não é? Golpe do proletariado, isso é chamado de socialismo. Não existe comunismo na Terra ainda, não existe. Países chamados de comunistas está errado, teoricamente falando, conceitualmente falando. O que existe são países socialistas. E o socialismo é uma fase intermediária para chegar ao comunismo. Em outras palavras, o trabalhador oprimido, ele dá um golpe por armas, faz uma revolução, como em Cuba, como na Venezuela, como na Rússia, como na China, não é? Uma revolução, o povo, entre aspas, junto com o partido é quem coordena, não é? Que tem as ideias para curar a sociedade, curar a nação, organiza os camponeses, trabalhadores, na Rússia os trabalhadores industriais, na China os camponeses e assim por diante, né? No Brasil sem terra, etc. Vamos tomar o poder desse pessoal, dessa minoria. A gente toma o poder, perfeito. Lenin, Fidel Castro, Che Guevara, Maduro. E aí o povo chega no poder. Bom, mas não é o povo não, né? Porque não cabe todo mundo ali naquela sala presidencial, né? Então vamos colocar os nossos representantes, que é o Partido Comunista, os líderes do partido, não é? Vamos representar o povo no nosso Partido Vermelho. E o que acontece, porque nós temos as ideias de sarar a humanidade, as ideias para melhorar a humanidade, é comunismo. Marx já nos deu, Engels nos deu e outros nos deram. E o que acontece então? Bem, nós estamos aqui no poder, que maravilha, vamos pegar o bolo agora e fatiar esse bolo. Ah, então o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Aquilo que falta não se pode calcular. Esse trabalhador, entre aspas, vermelho, que chegou ao poder, lhe falta integridade para dividir o bolo. Lhe falta honestidade para fatiar o bolo. Lhe falta caráter. Então o que ele faz? Ele fica com o bolo e nunca sai do poder. É por isso que o socialismo está aí, nunca houve a transição para o comunismo. Não é? Os trabalhadores se tornaram grandes líderes na Rússia, e você vê o império que eles construíram, e a corrupção, e a vida luxuosa, e tudo que você vê. Maduro vai para a Turquia, não é? Come bem, fuma charuto, enquanto a população está morrendo. Fidel Castro e toda a sua família se perpetuam no poder. E na Coreia do Norte é o pai, é o filho, daqui a pouco é a irmã, e todo mundo lá. E na China, eles nunca saem do poder, nunca dividem o bolo, dominam todas as pessoas, e o plebeu, o trabalhador, se torna massa de manobra para manter um pequeno grupo no poder por toda a eternidade. Por quê? Mas era uma ideia tão boa, fatiar. Pegamos o poder, tomamos o poder, vamos agora dividir, vamos melhorar. Ah, esquecemos algo. Aquilo que falta não se pode calcular. Eles esqueceram o coração humano. Eles esqueceram o pecado.
Eles esqueceram a falta de domínio próprio, a ganância, a vaidade, a ira, a inveja, a luta pelo poder lá dentro, que mata um e mata outro, e mata 60 milhões, 30 milhões como Stalin, para permanecer ali. E tem várias variações desse partido vermelho, um partido mais vermelho, um menos vermelho, vamos matando todo mundo para manter esse vermelhão aqui com essas ideias. Então, o que falta não se pode calcular. É por isso que a busca por conhecimento, uma teoria para sarar a humanidade, uma teoria econômica, uma teoria política, uma teoria social, não irá curar. A busca pelo conhecimento das desigualdades humanas leva a isso, tristeza. E quanto mais você observa a história do ser humano e seu progresso, entre aspas, você vê um progresso tecnológico e um regresso moral. Não é verdade? O ser humano está pior do que nunca em nossos dias. Então é isso que Salomão está dizendo. Você quer ir pelo caminho da teoria, meu amigo? Desenvolver uma teoria, abraçar uma ideologia para viver? Eu já fiz isso, diz Salomão. Volte os teus olhos para o Senhor Jesus. E além de tudo isso, esse mundo é um barco furado. E tudo se acabará no dia do juízo. E qual foi a vantagem de ganhar o mundo inteiro e transformar o mundo em um jardim dentro de um cemitério, em cima de um cemitério, e perder a sua própria alma? Não desperdice a sua breve vida buscando uma vereda para a felicidade neste mundo sem Deus. Por quê? Há tantas possibilidades, porque aquilo que é torto não se pode endireitar e aquilo que falta não se pode calcular, não se pode adicionar no bolo, na receita, um ingrediente que não existe. Uma sociedade comum, boa, perfeita, maravilhosa, com um homem pecador, imperfeito, cruel, mau, doentio, inimigo de Deus e da verdade, inimigo uns dos outros. E ele segue dizendo, então, que os grandes estudiosos, então, são pessoas que se tornam o quê? Grandes enlutados. Porque na muita sabedoria humana há muito enfado, muita tristeza, muita dor. Versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Por quê? Porque quanto mais você lê, estuda, reflete, pondera, você vê isso aí, não é? Você chega a essa conclusão. Isso lhe traz dor. Se você é um ser humano racional, não é? E não como muitos que levantam bandeira e não percebem que por trás de um homem maravilhoso está o seu pecado lá, não conhece a Deus. Que de trás da bandeira do partido verde e amarelo está um pecador. Por trás da bandeira do partido vermelho está outro pecador. Da cinza, de todas as cores do arco-íris, pecadores. O que falta não pode ser computado. O que está torto não irá ser medida para traçar a retidão. Há muita sabedoria humana, sem Deus, terrena, há muito enfado, muita dor, porque adquirir conhecimento é muita dor. E manter o conhecimento é muita dor, não é? Tente aprender uma língua estrangeira. Estuda, estuda, estuda e para ali um pouquinho, daqui a pouco bate as asas e voa, não é? Tente manter aquele conhecimento lá para o concurso. É difícil manter, não é? Tente lembrar de um livro que você leu há um ano atrás. Se você não recapitulou, não voltou a ele. Quanto mais conhecemos, mais percebemos que nós precisamos de muito esforço para conhecer e que o nosso trabalho é interminável, porque nós percebemos o quê? Nós chegamos a essa conclusão. Estudei bastante, tudo sei, que nada sei. Isaac Newton, que foi, na minha percepção, pelo menos, o maior de todos os estudiosos de ciência da natureza que já passou, depois de Salomão, não é? Um físico, um óptico, um químico, grande intelecto, que pesquisou em tudo que você puder imaginar e escreveu coisas incríveis. Eu visitei a Sociedade Real de Ciências da Inglaterra, que ele criou, fundou, e lá estão os documentos, os escritos dele na área de religião, de química, de física, de ótica, não é? Inventou o cálculo junto com um holandês, não é? A física moderna depois dele, não é? Ainda sobretudo baseado nele, física newtoniana, depois física quântica, claro. Esse homem, ele estudou tanto e um dia ele chegou no final da vida e dizendo assim, eu me sinto como um garoto brincando na beira da praia, que de vez em quando descobre uma pedrinha redonda, bonitinha e se diverte com ela, uma concha diferente. Enquanto diante de mim está o oceano do conhecimento e da verdade encoberto. Tudo sei que nada sei. Dor, enfado, neste mundo somente. Quanto mais nós compreendemos
Quanto mais nós pensamos, nós compreendemos os nossos erros e falhas do passado e de outras pessoas, mais sofrimento mental nós carregamos. É por isso que há muita sabedoria, há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Nós estamos dizendo que não se deve estudar, buscar sabedoria e conhecimento? Não. O que ele está dizendo é que se você coloca isso como um final último, isso vai ser o resultado na tua vida. Nós devemos estudar, conhecer, comparar, observar, e muito, sempre estudando. Mas se a sua busca por felicidade, alegria e satisfação tem o estudo e o aprendizado como fim último, aqui está Salomão em seu experimento dizendo, não vá por esse caminho. É um caminho que parece de vida, mas não é. Deixa-me concluir aqui, há tanto a ser dito. Conhecimento, meus amigos, é algo abstrato, não é verdade? Conhecimento são como ideias, muitas vezes, não é? Abstrato. Você não conseguirá encontrar nesse ideal, a plenitude de vida debaixo do sol. Você não conseguirá encontrar no conhecimento por si, entender o ser humano, entender as coisas, estudar, plenitude de vida. O conhecimento completo, a verdade, a certeza da realidade debaixo do sol, não se encontra, como alguns desejam, em uma única equação que explique todas as coisas. Você já ouviu falar sobre isso, não é? A busca de muitos físicos e matemáticos é formular uma equação que explique todas as coisas no universo. Stephen Hawking tentou fazer isso e buscava isso, não é? O conhecimento não se encontra em uma equação que explica todas as coisas, porque o conhecimento é demasiadamente abstrato e o instrumental humano é demasiadamente pequeno. Agora abra comigo para nós concluirmos nesse texto final de Colossenses 2, versículo de número 3. A Bíblia diz, em Colossenses 2, 3, em tantos outros textos, que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estas palavras, em quem, Jesus, estão escondidos, isto é, para a nossa riqueza, guardados, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de todas as coisas, porque ele nos diz no capítulo 1 que tudo foi criado nele, por ele, para ele, em referência a ele. Está nele. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele está dizendo, é a personificação destas coisas abstratas que o conhecimento tenta encompassar. Na pessoa dele, nele, está a personificação do conhecimento, que não somente traz clareza, luz e entendimento, mas alegria, paz, satisfação e plenitude. Quando você pensa sobre isso, a busca dos homens, das civilizações, pela compreensão, lembre-se, os judeus, em sua grande civilização, eles tinham seu ideal personificado na luz, a luz. Eles gostavam muito da luz, eles falam muito sobre luz na Bíblia, no Antigo Testamento. Não é? A luz é a personificação da verdade, da retidão, da clareza. A luz como um objeto. Os gregos, mais que qualquer outro povo, tinham seu ideal no conhecimento, no estudo. E os romanos, que foi esta grandiosa civilização da antiguidade, a maior e última, não é? Eles personificavam o conhecimento, ou melhor, o seu ideal, na glória. Glória, poder, domínio, conhecimento, glória. Tudo abstração, não é? Luz, conhecimento, glória, a mente, a capacidade humana, não é? Tudo isso se refere à mente, à capacidade humana, conhecimento, luz, glória. O apóstolo Paulo, ele era um judeu por nascimento, ele era um romano por cidadania, nasceu no meio romano e adquiriu a cidadania, e ele era um grego no sentido de que ele estudou em uma universidade grega que teve conhecimento da cultura greco-romana da época. E quando ele prega para aquela sociedade pluralística dele, não é? Greco-romana, judia, bárbara, da sua época, pessoas que buscavam ideais na mente, como eu mencionei, luz, conhecimento, glória. Quando ele prega para essa sociedade, ele então declara essas palavras tão grandiosas, tão poderosas, dizendo o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Luz, conhecimento, glória, que as civilizações buscam, verdade. Onde está? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminar nele a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Ele toma essas abstrações, a busca da mente humana, luz, conhecimento, poder, e ele aponta tudo isso, esse ideal abstrato, para a sua personificação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você quer um exemplo? Um dia o Senhor Jesus Cristo estava diante de um filósofo romano chamado Pôncio Pilatos. Tinha grande autoridade e poder. Pilatos se volta para o Senhor Jesus Cristo depois de perguntar muitas coisas a ele. O Senhor Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos está saindo, ele olha para o Senhor Jesus Cristo e ele diz: verdade? O que é a verdade? Essa é uma pergunta retórica, ele fez para si mesmo: o que é a verdade? E então ele vira as costas e se vai. Diante dele estava a resposta para a sua pergunta. Não uma teoria, não um conceito, mas uma pessoa. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Ele fez a pergunta. No lugar de ouvir e receber a resposta que o libertaria, a verdade vos libertará. Ele pergunta: o que é a verdade? Ele vira as costas e vai embora. E a verdade estava ali, diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo de número 19, nós lemos essas palavras: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, plenos de toda a plenitude de Deus. Oséias 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que imagens, não é? Que imagens de vida, de paz, de plenitude, para além do conhecimento árido, seco e morto humano. Conhecer a Cristo são rios de água viva. É o tesouro do conhecimento e da vida que está em Cristo Jesus. Não em um conceito sobre Jesus, mas conhecê-lo e o seu poder e a vida dentre os mortos e a ressurreição. Ter a Jesus, conhecer a Jesus. Aqui está Salomão apontando para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que aumenta em sabedoria divina, então, e em conhecimento experimental de uma vida com o Senhor, com os princípios, os poderes, os prazeres da vida espiritual, ele aumenta em alegria, ele aumenta em paz, ele aumenta em certeza. E em pouco tempo, meus queridos amigos, se nós o conhecemos, essa alegria, ela será consumada em alegria eterna.